nos últimos anos. Um cara que foi procurado pelo Verdão em 2021 é o técnico, no começo de 2022, é o técnico português João Pedro Sousa, ele que tem 52 anos de idade, atualmente no Famalicão, um ótimo técnico, ele ficou como auxiliar vários anos ali em clubes importantes da Europa, como por exemplo o Braga, Everton na Inglaterra, Watford, Olympiacos, e iniciou como treinador justamente no próprio Famalicão em uma boa temporada lá em 2019/2020. O Goiás fez a procura por ele após a passagem do treinador pelo Boa Vista, também no futebol português, porém o Goiás havia encaminhado uma proposta e ele fechou com Al Raed, esta equipe do futebol da Arábia Saudita, com valores impossibilitados para o Goiás naquele momento, por isso que o treinador não chegou no Verdão para o Campeonato Brasileiro, isso do ano passado, antes da chegada do Armando Evangelista. O João Pedro ficou pouco tempo na Arábia, acabou voltando para o Famalicão, fez uma boa temporada também no ano passado e atualmente na temporada 23/24, 12 partidas e 4 vitórias pelo clube português. Pode deixar a sua opinião a respeito desse nome. Gravei um vídeo sobre o João Pedro, inclusive, naquela época, ainda lá no comecinho da temporada de 2022. Acho que também seria uma opção bem interessante. Um outro nome procurado pelo Goiás, já com experiência aqui no Brasil, é o técnico Sérgio Vieira. Atualmente ele tem 40 anos de idade, é um técnico muito jovem. Não sei se vocês vão lembrar dele. O Sérgio Vieira ele teve passagens aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense, também pelo Guaratinguetá, Ferroviária, São Bernardo, América Mineiro. Nos últimos anos não vinha fazendo trabalhos muito bons. Ele passou ali no Moreirense, no Famalicão, no Farense também, essa equipe da segunda divisão de Portugal. Porém, nas duas últimas temporadas, o Goiás ele fez uma reunião, principalmente com o Arlen Menezes ali em 2021, um mapeamento geral dos técnicos do futebol português e teve boas conversas com o Sérgio Vieira. Acabou que não avançaram nesse aspecto de contratação para a Série A do ano passado. O Sérgio continuou em Portugal no Estrela Amadora no ano passado, conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão, foi muito bem pelo clube local e nessa atual temporada na primeira divisão portuguesa vem se saindo muito bem. Até aqui no ano, na temporada, que vira lá na metade do ano, são 16 jogos e 4 vitórias. O Estrela Amadora que retornando à primeira divisão, tem todas as dificuldades e tudo mais, começou muito bem o campeonato português, acabou dando uma quedinha, algo extremamente natural, atualmente está na 12ª colocação. Gosto do Sérgio Vieira, mas se for para fazer isso igual o Goiás faz, você contratar um técnico e demitir ele 2, 3 meses depois, aí não adianta, sabe? Aí é ficar nas soluções caseiras mesmo, que a gente já encontra aqui no futebol brasileiro. Mas se quisesse pensar em longo prazo, eu já manteria o Armando no elenco alviverde. Mas o Sérgio Vieira, talvez um cara aí, não sei, com mais experiência aqui no Brasil, ele ficou no país de 2015 a 2017, também passou muito tempo como analista no Sporting, no Braga, também no Acadêmica, teve um histórico também como jogador. Enfim, gosto do Sérgio Vieira, acho um técnico interessante para ficar de olho. O grande problema dos técnicos portugueses, além de ter um caráter, não vou dizer maior, mas que talvez mais apurado do que nós brasileiros, eles não deixam os clubes na metade da temporada, a não ser que for demitido, sabe? Mas, eu recebi uma proposta muito boa do Brasil, vou sair em dezembro para chegar no clube brasileiro em janeiro, e em janeiro ainda está na metade da temporada no futebol português. Eles dificilmente fazem isso, sabe? Então, esse é o principal empecilho. Por isso que o Goiás esperou o Armando Evangelista lá no começo do Campeonato Brasileiro. Então, se fosse para esperar, agora que o time já caiu e não é culpa do Armando, deveria continuar. Mas enfim, acho que isso é uma história que já gravei no outro vídeo, vou deixar para vocês na tela final. Um outro técnico também que foi procurado pela diretoria alviverde é o português Ricardo Schell. Ele que também é jovem, tem 42 anos de idade apenas. No momento que o Goiás procurou ele, ele estava ainda no Estrela Amadora. Na temporada 21/22, fez uma temporada razoável no futebol português. Não avançou a ponto de ser o escolhido pela diretoria alviverde, entrou dentro desse balaio de procuras, de consultas, para entender um pouco mais o mercado de técnicos portugueses. Na última temporada que ele trabalhou, foi na passada ainda, 22/23,
2023 por uma equipe chamada Vila Franquense. Acho que o Armando também já treinou este clube lá em Portugal. Foram 15 jogos com 4 vitórias na segunda liga, ficou ali no meio da tabela, acabou saindo e não arrumou nenhum clube, né, para essa atual temporada europeia. O Ricardo Schelke tem passagens também como técnico principal pelo Mirandela, Penafiel, Freamundi, União Madeira, no futebol italiano pelo Rieti, da terceira divisão. Passou também na Eslováquia, no FK Senica e no Sparta Trnava, além do Doša, essa equipe do futebol cipriota. Não é um técnico com grande currículo, foi um procurado, não acho que seria uma boa opção para o ano que vem, mas vale a pena ficar de olho. Numa dessa o cara consegue também ter uma ascensão, igual foi o Armando, saindo de uma segunda divisão, conseguindo o acesso, ficando 2 temporadas seguidas na primeira divisão portuguesa, elevando o seu nível como treinador, né, e hoje sendo opção no mercado brasileiro. Pode deixar a sua opinião a respeito desses treinadores.